Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Boa noite pessoal. Boa noite pessoal. Boa noite. Paz de Cristo para quem é irmão, olá para quem não é. Seja bem-vindo ao nosso meio. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos mais uma palavra desafiadora para a nossa reflexão, né? Mestre Chodan bem colocou aqui e vai calhar com o que eu tenho no coração para compartilhar com os irmãos, que é o fenômeno do crente mau. Muitas coisas na vida me deixam perplexos, mas o crente mau é um fenômeno histórico incompreensível. Hoje às 5 da manhã eu estava no meu devocional lendo o Evangelho de João, capítulo 8. E Jesus tendo um diálogo ali com religiosos de sua época, os evangélicos da época dele, o gospel da época dele. E Jesus também perplexo, porque eles diziam assim: do que nós temos que nos arrepender? Nós somos filhos de Abraão. Naquele contexto lá onde Jesus Cristo disse: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Conhecereis a verdade vos libertará. E eles, nós, prisioneiros? Nós temos a lei, nós somos filhos de Abraão. E uma das poucas coisas que deixavam o nosso mestre irado era o crente mau. Como se pode aprender a teologia e ela não desconstruir o ser maligno que naturalmente nós somos? Charles Spurgeon, um pastor batista de 200 anos atrás, disse: quando falarem mal de você, não fique chateado, você é pior do que estão dizendo. Então, nenhum de nós precisa de esforço para se tornar um demônio. Sim ou não? É só deixar a velha natureza adâmica aflorar. Todos nós temos essa potencialidade monstruosa. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário lidou com isso. Sim ou não? Ele lidou com isso, ele domesticou o monstro. Ele botou um monstro para dormir, ele deu um mata-leão. Oh, calma. A gente apagou no mata-leão de Jesus, botou o monstro para dormir e o monstro não mais acorda, graças a ele. Vez ou outra, quando nós nos esforçamos, esse monstro acorda. Mas é perturbador você se deparar com uma pessoa com 5 anos de fé, 10, 15, 20, 30, 50 anos de fé. Ou algumas pessoas que ousam dizer: não, eu nasci na igreja. Sobe ainda mais meu sinal de alerta, porque eu não sei o que isso significa. E é uma pessoa má. 20 anos de fé e a pessoa consegue ser má. Mas o Senhor acabou de falar que nós somos maus naturalmente. Sim, somos. Mas o que Jesus Cristo está fazendo na nossa vida quando passou a fazer parte dela? Quando nós passamos a confessar o senhorio dele na nossa vida? Que ele é a nossa origem, que ele é o nosso destino, que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador, que ele é o nosso mestre, que nós somos discípulos da escola dele. O que isso significa? Quando eu estou lidando com homens, porque lideram um movimento de masculinidade bíblica, eu falo: o que Jesus fez na tua vida, cara? Tu diz que tu tem 20 anos de evangelho e que tu agride tua esposa. Ô pastor, o que fazer? Meu marido me agride. Liga para nós, porque a gente vai lá. Até hoje eu só vi um reverendo fazer isso. Foi o reverendo Samuel Costa, da Igreja Presbiteriana Vinho Novo, aqui do Distrito Federal. O cara agrediu a esposa uma vez, duas, na terceira,
o pastor pega os diáconos, vai até a casa, tira a mulher, tira as crianças, leva para a casa dele. Aí o machão, era militar, chegou na porta do pastor. Fiquei sabendo que você se meteu, minha mulher está na sua casa, que é isso? Aí o reverendo disse, quer entrar? Eu não garanto que você vai sair. Crente. Como explica isso? Não dá para explicar nem para um demônio. Se a gente sentar assim, ó, demônio, senta aqui, vamos pedir um torresmo ali e uma Coca-Cola. E você tentar explicar para o demônio como é possível um homem evangélico, supostamente convertido, discípulo de Jesus Cristo, ser um agressor de sua própria esposa. Aí tem pastores que ousam ainda continuar subjugando a mulher, dizendo, olha, mas a Bíblia só dá base para você separar se ele te traiu, mas ele só te agrediu. E essa monstruosidade de fé, ela vai crescendo, porque quanto mais crescem as nossas instituições, mais vai crescendo a nossa monstruosidade e mais o mundo vai ficando perplexo. Quando o povo de Deus, a igreja não é a resposta, ela passa a ser a interrogação do mundo e o silêncio de Deus. Aí fica todo mundo olhando aqui, dizendo, o que é ter fé? Porque se ter fé é viver assim, Deus está calado para o mundo e a igreja vira uma interrogação. O que é a igreja? Qual a utilidade dela? Por que temos fé? Já se perguntou isso? Porque a vida de muitos de nós é uma vida cretina, cansativa, enfadonha, sem mistério, sem enigma, sem perplexidade para com o sagrado. É só uma vida chata, dominical. Ateísmo não confessional de segunda a sábado, fé evangélica apenas aos domingos, e um domingo de crise que é o domingo de ceia. Que esse crente, ateu durante a semana, pede perdão para poder comer o pão do padeiro e o suco del Vale. Por isso, voltando ao mestre Chodan, olha o nível de maldade de um evangélico. Voltando, não precisamos de esforço para ser mal. Então, se você consegue ser mal voluntariamente, Cristo está sendo uma mera decoração na sua vida. Porque agora, a vida que ele depositou em nós, a gente não depende mais de esforço humano. Confiar em Deus, ter fé, exercer amor, praticar as obras do reino, não precisamos de esforço. É só deixar a nova natureza que ele depositou em nós fluir. Assim como a maldade ela é natural, agora a bondade também. Não lembra lá do Evangelho de Mateus capítulo 25? Quando ele separa bodes à esquerda, ovelhas à direita, dizendo, eu estava preso, faminto e nu. As ovelhas, à direita, disse, quando foi? Não me lembro. E os bodes à esquerda disse, quando foi que eu negligenciei? Não me lembro. Portanto, o que eu estou dizendo agora ganha fundamento no verso. A maldade e a bondade pode ser tão natural, que não se torna mais contábil. A pessoa é má sem contabilizar a maldade, sem enxergar a maldade. A pessoa é boa sem contabilizar a bondade. Se torna um ato natural, porque é a partir da natureza. Aí voltando que eu esqueci aos homens, o que Jesus está fazendo na sua vida? Sem Jesus você era um cocô. Eu falo isso para eles. Pegar pesada, a gente fecha a porta, as esposas que fazem a descrição dos caras, evangélico, a gente fecha as portas e diz, aqui o filho chora e a mãe não vê. E o pau quebra. Aí eu pergunto, olha, sem Jesus, todo mundo aqui um cocô.
valia nada. O melhor entre nós era ruim. Aí agora o cara diz, sou crente. E a gente não está vendo a vida cristã sendo expressa na vida do indivíduo. Então, o que Jesus está fazendo na vida dele? Jesus é uma mera cereja em cima de um cocô. O cara sem Jesus é um cocô. Agora com Jesus é um cocô com a cereja em cima, decorando as cagadas que ele vive. E o que deveria ser, pastor Anderson? Lixo reciclado. A pessoa chega para você e diz, uau, cara, que marido você é, hein? Uau, que esposa você é. Uau, que caráter você tem. Uau, seus projetos. Uau, seu ministério. Uau, seu motoclube. Aí você diz assim, tá bonito? Tá, mas é reciclado. Eu fui achado no lixão. Aí eu fui reciclado pelo mestre dos mestres. Então tudo que há de ruim em mim sou eu mesmo. E tudo que há de bom em mim não pertence a mim, pertence a ele. Está faltando esses crentes. Está escasso esses crentes. Você quer um exemplo? Porque eu sei, alguns irmãos ficaram também ofendidos porque eu toquei no Bolsonaro aqui no culto passado. Aí eu preciso provar por A mais B que politicamente eu sou um conservador. Mas eu não sou idólatra de ninguém, só voto e não devoto. Meu coração já tem dono, meu coração é de Jesus. Mas você vê o nível. Os irmãos, alguns se cutucando, dizendo, tá falando do Bolsonaro. Meu Deus, gente, é esse crente que eu estou desenhando na nossa última reunião e nessa, é esse crente medíocre que eu estou desenhando. Ele se ofende porque você fala mal de Bolsonaro, mas ele não se ofende quando Cristo é insultado. Percebeu? Que briga você comprou em nome de Jesus? Pobreza não te ofende. As crianças da estrutural não te ofendem. Sol Nascente, ser a maior favela da América Latina, no Distrito Federal, não te ofende. Pecado de pastor não te ofende. Muitos pastores pensarem só em dinheiro não te ofende. A nossa arrogância que nos divide não te ofende. Mas falar de política te ofende. Mas se insultarem Cristo na tua presença, você não se ofende. É por isso que eu falo desse fenômeno, sempre explico, 74 milhões de evangélicos no Brasil. Sabe disso? Sabe disso? Se não sabia, fique sabendo. 219 a 220 milhões de habitantes no Brasil, tá? 220. Vamos fechar em 220. Nesse Brasil de 220 milhões de habitantes, nós temos 74 milhões de evangélicos. É um bom número. Já assistiu os 300 de Esparta? Lembra lá? É um bom número para qualquer espartano. É um bom número para qualquer crente vivo. Estou vivo. Meu espírito é vivo, meu coração é vivo, meu comportamento é vivo. Eu estou aceso, eu estou na luz. Quantos incrédulos sobram? Subtrai aí, 220 menos 74. Não sobra 2 para 1. E todo mundo aqui tem família e parentela. É só voltar para casa e viver o que diz crer. Ninguém precisaria mais evangelizar. Ninguém precisaria mais fazer missões. Era só voltar para casa. Eu estou casado há 18 anos com a mesma mulher, lutando todos os dias para ser fiel à mesma mulher e tenho 4 filhos. Dobrei a meta, como me recomendou a Dilma. Dobrei a meta. Mas quantas pessoas ainda não conhecem Jesus no nosso país? E agora eu deixo você mais em crise. Porque católicos reais são meus irmãos. O evangélico mediano não aceita esse fato. Mas eu vou tocar na sua idolatria daqui a pouco. Toquei na política
no passado, agora eu vou tocar nesse fato. 104 milhões de católicos no Brasil, mais 74 milhões de evangélicos. Tem alguma coisa errada, cara. E não é com a Bíblia, não é com Jesus, não é com o amor de Deus, é com esses cristãos católicos e evangélicos. Mas olha só, a gente está pedindo, como sugeriu o mestre Chodan, respeito. O evangélico não respeita o católico. Tu sabia que nós, protestantes, somos um cômodo à parte da verdadeira igreja histórica? Olha que problema agora eu vou arrumar para você ir para casa com a sua cabeça fervendo. Igreja católica, sociologicamente, antropologicamente, é a igreja historicamente verdadeira. Ela tem 21 séculos de idade. Igreja protestante, 6. Aí a prima, que é a protestante, está dizendo para a católica, você vai para o inferno. Tu não consegue respeitar o católico. Tu vai respeitar um motoculto dentro do Galpão 17? Pastor, calma, eu não terminei ainda a reflexão. Todo católico crê que a igreja é uma. Tem católico aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Para não dizer que eu estou mentindo. Obrigado. Estou mentindo? A igreja é uma. Toda cerimônia católica começa o quê? Saudando ou reconhecendo a santa, una, católica, no sentido universal, apostólica igreja do Senhor Jesus Cristo. É assim que começa uma cerimônia católica. A santa, una, apostólica e universal igreja do Senhor Jesus. Aí eu volto para Bolsonaro. Temos que eleger um político conservador para que o Brasil seja do Senhor Jesus. Aqui começa o nosso drama. Qual é o nosso drama? Gente, batista ou presbiteriano? A quem daríamos o senhorio do Brasil que seria do Senhor Jesus? Arminiano ou calvinista? Já começa aqui a guerra. Batista, presbiteriano, anglicano, metodista, universal, Assembleia de Deus, Adebras, Madureira. Me ajuda mais aí? CCB. Igreja de Deus, Universal, Igreja Mundial. Sabe quantos nós somos? Tem noção? Tem noção? Deus é amor, Bola de Neve, Maranata, Igreja Renascer, Igreja em Movimento. – 33 mil denominações protestantes. Igreja Católica. Todo católico crê, só tem uma. Por isso que não tem padre dono de igreja. Já percebeu? Não tem. E as protestantes, geralmente, o pastor é, juridicamente, o responsável por aquela instituição. Aspas, o dono. 33 mil denominações, congregações, seitas e a loucura toda depois do neopentecostalismo. Pastor Anderson, você está dizendo então que a gente tem que virar católico? Não, só estou pedindo para você se tornar humilde. Estou trazendo fatos, dizendo para você, baixa a bola um pouco. Não dá para ser arrogante o tempo inteiro. Quando for, se arrependa. Mas aqui, ó, muito evangélico, a gente está lidando com as nossas arrogâncias aqui na nossa unidade. Equaliza. Ser livre, ser leve,
como o Senhor Jesus Cristo foi? Baixa a guarda. Pastor Anderson, por que você acha que essa bagunça toda, católica, protestante, todas essas divisões? Porque Deus é bom. Porque se o mundo fosse de direita, a direita matava os dissidentes de esquerda. Se o mundo fosse toda de esquerda, mandava matar de direita. Se o mundo todo fosse, a igreja toda fosse católica, mata os protestantes. Se for toda protestante, mata os católicos. Se for toda presbiteriana, mata os batistas. Se for toda batista, mata os presbiterianos. Se for assembleano, sabe qual é o meu sonho? Hoje estava falando com o pastor Eliseu Rodrigues, os maiores assembleanos da atualidade, para vir aqui pregar para nós, de terno e gravata, para mostrar que isso aqui é uma unidade, gente. Para crucificar o eu, crucificar a arrogância, crucificar o ego. E não tem nada mais lindo. Estava dando um rolê, não sei onde, no Goiás. Parei. Aí um sargento do BOPE já parou ali para me agradecer o projeto que eu tenho para evitar autoextermínio entre policiais. Daqui a pouco um grupinho de jovens da Assembleia de Deus, sabe? As meninas tudo com o vestidão até o calcanhar, os menininhos de terno. Oh, ele é amigo do pastor Eliseu. Que coisa linda, eu saí tão emocionado daquela pamonha. Porque os jovens crescendo com o exemplo que o corpo é um. O que nos separa não é maior que aquilo que nos une. Então imagina o pastor Eliseu Rodrigues, um assembleano raiz, me apresentar como amigo. E eu quero honrar de volta apresentando eles aos meus amigos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com essa arrogância, gente. Respeito não é ecumenismo. Respeito não é tolerar o pecado, não se trata disso. Respeito é só respeito. Dá para a nossa doutrina, eu sempre explico isso, dá para a nossa doutrina afirmar, isso aqui é pecado, ok? Mas isso não significa que você está excluído de minha mesa de comunhão, que você está excluído do meu respeito. Eu só estou deixando claro para você que aqui é o limite da nossa relação, porque a minha doutrina me impede de me aprofundar contigo. Mas isso não significa desrespeito. O pessoal que também acha que nada tem limite, que tudo é amor. Hoje, por exemplo, um pastor pregar sobre religiões de matriz africana é tido por racismo. Olha que complicado. Já é o outro extremo que eu falo, não. Toda religião tem sua doutrina, sim ou não? Toda religião tem o seu céu e o seu inferno. Coisa mais linda do mundo é pegar uma mesa, juntar católico, protestante, judeu, muçulmano, macumbeiro, candomblessista, umbandista, e um vai rir do outro dizendo, tu vai pro inferno. Não, tu que vai, é tu que vai. E a gente fazer piada um do outro. O que é um crime de ódio? Você pegar a sua fé para ferir alguém. Agora falar, você vai pro inferno. Hoje é crime. O que o pastor colocou aqui, decida, é isso. Dependendo do contexto onde ele prega, é discurso de ódio. Não. Não tem ecumenismo. Cada religião tem sua doutrina. Mas respeito é respeito. Eu posso dizer bem assim para o muçulmano, tu vai para o inferno. E apertar a mão dele e dizer, fique bem, Deus te abençoe. E ele dizer, Allah te abençoe. E cada um ir para sua casa. Mas muitos evangélicos não aprenderam com Cristo a arte do respeito, da flexibilidade, de não macular as esferas. Aí eu trouxe todos esses números para a gente refletir um pouco, para a gente tomar providências com o nosso orgulho.
Você quer um exemplo? Eu fiz um teste. Todo pastor é um teólogo. Todo pastor que se preze, a sua biblioteca, a sua bibliografia está referendada, está na sua prateleira. E quando o Senhor começou a me desafiar, para que hoje eu estivesse desafiando você, eu fui desafiado. Observe como teólogo a literatura católica e a literatura protestante. Todo teólogo não tem esse mimimi. O rebanho tem um mimimi. Alguns líderes têm mimimi. Teólogo não pode ter mimimi, porque o escopo teológico, historicamente, ele é um só. Por exemplo, Henry Nouwen escreveu a Parábola do Filho Pródigo. É a maior obra, é a maior produção literária, teológica sobre a parábola do Filho Pródigo. E é um padre, é a mais profunda, mas na leitura você nem está atento e nem quer se atentar ao fato que ele é um padre. Uma excelente, uma exímia obra literária foi produzida. Acabou. A teologia católica, em parte dos seus teólogos, é uma teologia de aproximação, é uma teologia de contemplação. É como se fosse um abraço de Deus. A teologia protestante é uma teologia de guerra, de combate. Você não vê, são poucos autores protestantes que têm uma teologia apaziguadora, contemplativa, que leva o seu leitor a uma adoração. Por isso, 33 mil denominações, congregações e seitas. Por quê? Tem um pastor que é mais teológico, expositor bíblico. Tem outro pastor que é do amor. E na mesma igreja tem outro pastor que é dos dons espirituais. Tem outro que é do social. Formou em capelania, gosta de estar nos presídios e por aí vai. Daqui a pouco chega a um afunilamento do orgulho, do ego, da arrogância. Tão grande que todos eles se dividem e cada um abre uma igreja no seu perfil. O expositor bíblico separa e vai abrir uma teologia, uma igreja apenas teológica. Aí o outro vai abrir uma igreja só dos dons, sem Bíblia nenhuma. Por isso tem um monte de igreja com um monte de coisa esquisita. O Lamanaias, que cai, roda, unção de isso, daquilo, anjo ali, demônio acolá. Mas você não vê uma Bíblia. Aí o outro abre uma igreja só para social. Aí é tragado pela ideologia, porque transforma o propósito de Cristo em ONG. Nós fazemos o social, mas não somos ONG não, hein? Entregar a cesta básica não é pregar o evangelho. Pode ser abrir o coração. O alimentar é abrir o coração. Pregação do evangelho é o que eu vou fazer depois que eu fiz algo. Então mata a fome de quem está com fome, porque a fome é surda. Entende? Mas matar a fome não é pregar o evangelho. Aí olha um monte de desastre. Uma igreja teológica frígida, sem crer na atualidade dos dons. Outra extravagantemente pentecostal, sem nenhuma Bíblia. Eugene Peterson disse que a maior segurança para um crente é andar ao lado de um teólogo. Então, se você crê no dom, ora em línguas, vê demônios, expulsa isso, expulsa aquilo, você só vai estar seguro se você tiver do lado um teólogo. Que vai dizer, relaxa, calma, não é assim não. Não, amanhã eu te explico, amanhã eu vou te discipular. Da mesma maneira, quando o teólogo estiver todo mornão, todo frígido. Eu mesmo estava numa vigília, uma mulher de Deus que fez um voto, rapou a cabeça, mulher de Deus, meu amigo, de Deus. E eu ali na vigília, quietinha no canto. Aí ela disse que Deus falou para ela, dá um bicudo nele, chuta ele. Dá um chute nele. Manda ele levantar do chão. Eu levantei ele para pregar nas nações e ele está com medo. Dá uma bicuda nele por mim. Aí a véia careca chegou lá, eu no canto da vigília, ela... Pum! Eu, levanta daí, cabra. Me puxou pela orelha, me levantou. Deus te chamou para pregar as nações. E eu não tinha um dinheiro para pagar o aluguel do mês. E hoje já preguei em 40 países a palavra do Senhor. Então, se eu ficar muito racional,
eu mato o time dos dons do Espírito. Mas se eu ficar aleluiado demais sem um teólogo, tragédia. Então, se eu fizer o social sem a igreja, vai virar ideologia, vai virar ONG. Então, perceba que as nossas divisões é resultado do ego. Eu não pregaria assim. Óbvio, nós somos um corpo. Eu sou o cotovelo, tu é a mão. O que o cotovelo faz, a mão não vai fazer. Óbvio que você pregaria diferente do que eu estou pregando. Por que pregar igual? Não seríamos um corpo, ué? Seríamos fotocópia um do outro. Então, quando você estiver aqui, e eu com muito prazer sentado aí para te ouvir pregar, óbvio que vai ser diferente. Tem que ser diferente, uai. Não, mas é porque eu não concordei com o que você disse. Nem eu concordo comigo. Nem minha mulher concorda. Gente, você tem que entender que unidade não é unanimidade. Meu pastor me ensinou, sabe o que é o princípio do que é unidade? União é um saco de batata que você compra no Ceasa. Unidade é um purê de batata. Agora a pergunta que eu faço para o seu orgulho, sua arrogância, sua altivez, você vai descascar esse saco de batata e vai produzir um purê? Ou vai ficar nesse seu charminho? Vamos chegar aonde com esse charminho? Meu amigo, a partir do dia que eu comecei a pregar, que eu considero católicos autênticos, convertidos, você tem que ver o nível do respeito. Os padres me procurando, os freis me procurando, os verdadeiros católicos piedosos que amam a unidade cristã, dizendo, meu Deus, eu jamais achei que eu ouviria isso da boca de um pastor. Todo mundo ansiando unidade. Não, mãe, tem que ver porque eles são idólatras. E eles têm uma vantagem brutal sobre nós. Os santos que você supõe que eles idolatram estão mortos. Na concepção dele, vivo. Por isso eles pedem a intercessão deles. E os nossos estão vivos. Bolsonaro, gospel, a bandinha, que não, entende? Seu pastor de estimação. Então tudo que eu estou dizendo aqui não é para machucar nem a mim nem a você. É para dizer bem assim, ó, baixa a bola um pouco, velho. Destitui as armas. Eu lendo a biografia de Winston Churchill, 2 bitolão desse tamanho, ele entrou em depressão depois que a Segunda Guerra Mundial acabou. Você sabia dessa? Quem sabia disso? Sabe por que ele entrou em depressão depois que acabou a Segunda Guerra? Porque Hitler morreu. Ele entrou no automático tão brutal e naquele momento histórico foi um instrumento de Deus para parar esse demônio humano que Hitler se tornou, que ele não conseguiu mais viver em paz. Ele entrou no automático da guerra. E quando o objetivo de sua existência, que era Hitler, já não mais existia, ele não sabia viver pacificado. Ele não sabia o que era paz, porque ele foi desenvolvido para viver o estresse de uma guerra. Não está em guerra não, cara. A gente está unido aqui para pregar o evangelho. Baixa as armas, cara. Eu fui pregar em Natal. Como eu disse, lidera um movimento de homens. O cara foi transformado lá. O antigo prefeito da cidade foi transformado. Eu quero que os homens da minha cidade sejam abençoados. Me levou, mas queria abençoar a igreja que ele faz parte há 10 anos. A igreja não quis me receber e ele fez o evento, pediu a bênção, fez o evento na cidade e a esposa do pastor dele chorando. Você vai nos abandonar. Ele está vindo aí fazer esse evento com homens, mas você vai ver, no meio do evento ele vai abrir uma igreja e vai levar você e vai levar os membros da igreja. E quando ele falou isso para mim, eu falei, meu Deus, eu só sou pastor de uma placa denominacional por obrigação, porque se não fosse obrigado, se a Receita Federal não me obrigasse a ter um CNPJ, eu não queria ter não. E como a gente cumpre Romanos 13, a gente não é anarquista,
a gente dá respeito, honra, imposto a quem, né? Para o Estado hoje reconhecer a existência de uma igreja, ela tem que ser uma instituição, sim ou não? Mas olha só a dor dos pastores, o estado de estresse de guerra, porque foram abandonados, traídos, maltratados inúmeras vezes. Aí vem um homem querendo servir a igreja no conceito geral, querendo servir o reino, o corpo de Cristo. Mas o trauma da guerra é tão grande que a pessoa não descansa, ela não confia mais que é possível o amor. Não quero abrir uma igreja, pelo contrário, eu estou fugindo disso. Eu só quero ir abençoar Natal. Fui, 100 homens ali reunidos, foi uma bênção, mas estou usando esse testemunho para falar sobre nós aqui, principalmente nós pastores, tudo armado, tudo desconfiado com plano B, não tem plano B, só tem plano A, somos um em Cristo Jesus, nossas placas estão crucificadas nele. Então, se a gente não se respeita, como a gente se acha apto a evangelizar esse mundo? Principalmente os jovens hoje que clamam por coerência. Não sei se eu falei na última, mas falo agora. Percebeu que nós já perdemos os jovens das nossas paróquias? Que hoje existimos só para conter, controlar o que já está convertido há 20 e 30 anos. Mas é difícil hoje um fenômeno Lucinho Barreto de novo. Já percebeu? Meu irmão se converteu, na época, Lucinho Barreto vestido de Batman no aeroporto. Ai, meu Deus, isso aí, né? Liberalismo, não sei o quê. Meu amigo, eu sou da linha do pastor Márcio Valadão. Pastor, o que pode? Pode balada para jovem? Pode o Lucinho se vestir de super-homem, de Batman? Meu filho, quem aqui conhece o pastor Márcio? Ah, meu filho, eu queria ser um pastor Márcio da vida. Não. Meu filho, só não pode pecar. Só não pode pecar. Meu irmão zonzo dizendo, meu Deus, eu fui impactado pela vida de um cara no aeroporto, vestido de Batman, com a Bíblia na mão. Eu falei, Lucinho Barreto. Tem hoje? Não tem. Lucinho arrastou quantas multidões de jovens? Não tem mais. Porque essas loucuras da nossa divisão vão gerando uma incoerência que os nossos filhos vão assistindo. Não é um fenômeno hoje um menino cristão avivado e um jovem conservador, politicamente falando? É um fenômeno, porque a juventude já é uma época revolucionária. Um grande pensador disse, quem não é comunista dos 15 aos 20 não tem coração. Quem não é conservador depois dos 40 não tem cérebro. E eu concordo. Então, nessa idade, a gente quer o quê? Coerência, porque a gente está descontente da vida. Aí a gente está ali gritando pátria, família, liberdade, slogans, família tradicional, e os nossos filhos olhando para o nosso proceder cotidiano, como a gente trata a mãe deles. Porque é o maior ensino, tá? Não tem bom pai onde tem péssimo marido. Não vem com essa ladainha. Não, ele é um péssimo marido, mas ele é um bom pai. Não é. Não tem bom pai onde não tem um bom marido, porque o maior ensino ao filho é a maneira com a qual a mãe dele é tratada. Pode ser até ex. Tem que ser sujeito homem até para ter ex-mulher. Igual hoje eu aconselhei um. Ai, eu vou ser processada, pensão, não sei o quê. Entregue tudo o que ela estiver pedindo. Não é teu filho? É, entregue tudo e Deus vai te honrar. Os jovens estão olhando para nós. Pô, os pastores dizem que o gay vai para o inferno. Ok, a Bíblia condena mesmo esse pecado. Mas eu li aqui, a Bíblia também condena a gente não cuidar do pobre. Por exemplo, a verdadeira religião, o Novo Testamento afirma que somos uma religião e tem uma verdadeira, Tiago 1,27, cuidar do órfão e da viúva em suas necessidades. O órfão não tem um pai, a viúva não tem um marido. Quem deveria ser a igreja evangélica? O substituto simbólico do pai e do marido
que a viúva e o órfão não têm. Aí o jovem está olhando assim, ó. Putz, a Bíblia dos evangélicos atualmente só tem uma página. Eles só se ofendem com o tal do gay. Quantas fotos a gente já viu assim, ó, de protesto conservador de crente e um mendigo do lado, assim, ó, velho. E uma pessoa faminta do lado. Então, olha o disparate da seletividade de escândalo. Ah, o pecado do gay me escandaliza. A fome de uma criança, não. Sabe qual é o problema de muito evangélico? Diferentemente de Jesus, nunca botou os pés no chão da vida. Por isso que essa pessoa que o Shodan citou aqui, que eu nem vi, foi bom não ter visto mesmo. Talvez nunca botou o pé no chão da vida. É o tal nasci na igreja. Aí se horroriza com um monte de gente esquisita como nós estamos reunidos aqui. E Jesus, ó. Jesus é aquele que viveu a realidade lá da música do Renato, né? Festa estranha com gente esquisita. Ó, Jesus, tá vendo o cara ali? Ux, eu vim para isso. Jesus veio para quê? Por causa dos nossos problemas. Então o problema não ofende Jesus. O que ofende Jesus? Falsa santidade. Falso moralismo. Então não dá para entender uma igreja que tem a ofensa de uma página só. E eu encerro mostrando para nós como Jesus é diferente de nós. Deixa eu pegar meu óculos. O irmão falou que estava velho com 31, né? Eu falei, pô, então a gente está pronto a ser enterrado. Mas a gente vai envelhecendo, a gente precisa de óculos, né? Os pastores entendem aqui. Como a gente lê muito, a ferramenta vai se decompondo com o tempo. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1, João escreveu o seguinte, o apóstolo João escreveu assim, ó. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havido sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque, olha só, a canção diz, tu és digno. Por quê? Ele é digno. Porque tu foste morto, e com o teu sangue, tu compraste para Deus todo homem, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. E para o nosso Deus, ele nos fez reis e sacerdotes, para que reinássemos sobre a terra. Diferentemente de nós, o que torna Jesus digno, não ter charminho para se relacionar com a singularidade das culturas. Esse evangélico mau, que eu construí aqui,
ele supõe que conversão ou fé em Deus ou santidade a Deus anula singularidade. Pelo contrário, Jesus quer que você seja singular. Você é único. Deus criou você, quebrou a forma e jogou fora. Não tem outro igual a você. Ser santo é ser autêntico. Ser santo é ser singular. O Senhor não formatou, não fabricou um monte de robozinho, não. Todos diferentes, cores diferentes, gostos diferentes, penteados diferentes, visões diferentes sobre a mesma verdade. Não nos divide uma compreensão teológica diferente do outro. O que nos divide? Alguém que negar a inerrância da palavra de Deus, onde a Bíblia não for a palavra de Deus, eu não tenho um irmão. Mas a pessoa não nega a palavra, só tem uma visão distinta de algo que eu não tenho. Está aqui uma cadeira. 360 graus cercam esse objeto, em ângulos distintos. Quem está à minha esquerda visualiza algo que aquilo que estão à minha frente não visualiza, aqueles que estão atrás de mim não visualizam, aqueles que estão à minha direita não visualizam. O que você está vendo desse lado, o outro que está do outro lado não está vendo. Eu estou vendo aqui a marca na cadeira, você não está vendo. Então você que está aqui olha para Deus e vê o amor de Deus. Você que está na minha frente vê a severidade, a justiça, o juízo de Deus, que também é real. O outro que está aqui vê a misericórdia. O outro que vê aqui vê as ações sociais do reino. Ninguém está mentindo. Ninguém está relativizando. Ninguém está errado. Deus tem ao redor de si 360 graus para ser visto de uma maneira distinta, porque a nossa singularidade nos permite enxergar a Deus de uma maneira que o outro não enxerga. Por exemplo, eu sou órfão de pai vivo, eu passei fome até os 18 anos de idade. Eu odeio a fome para mim tem lembrança, data, cheiro. Eu odeio a fome. Eu detesto o sofrimento de uma criança. Eu vendo o meu rim, eu tiro da minha casa, mas eu não assisto o sofrimento de uma criança de braços cruzados. Mas às vezes quando eu vou empolgado para alguns irmãos dizendo, vamos ali matar a fome daquela criança, porque não dói em você, a sua singularidade não te permite ter o mesmo tipo de indignação que eu tenho sobre um assunto. Talvez outro assunto te indigna, que não me indigna. A fome me indigna, a orfandade me indigna, o desamparo estatal me indigna. Por isso que talvez tantos projetos sociais eu lidero, cada área da minha vida que Jesus cura, eu volto lá naquele menino nordestino e digo, aqui eu vou criar um novo projeto para que o sofrimento daquela pessoa que é semelhante ao meu não aconteça. Eu conheço a tua dor, eu vou abreviar o teu sofrimento. Então, se você quer viver uma verdadeira unidade, só faça 3 perguntas. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim. O homem é todo pecador e Jesus é o todo salvador? Sim. Aleluia, você é meu irmão. Acabou. Acabou o charme. Acabou o charme. Acabou a arrogância, acabou a altivez, acabou a divisão. O resto é só bagagem que a gente vai colocando e vai ficando pesado, vai ficando chato, vai ficando enfadonho, vai ficando incoerente. Para aqueles que não entenderam o que eu estou falando sobre singularidade, eu mais uma vez, alguns de vocês já me viram pregar sobre isso. Eu fiz um treinamento de coach emocional há 10 anos atrás, mais ou menos. 10 não, 10 é muito. Minha esposa disse que eu sempre vou mudando os índices, né? Numa pregação eu falo 70%, na outra eu falo 50%. Ela fala, menino, vão dizer que você está mentindo, menino. Presta atenção nos números. Eu acho que uns 7 anos atrás, eu fui fazer esse treinamento em Belo Horizonte com um pastor que
foi para a glória do Senhor durante a pandemia de Covid. E ali tinha uns 30 pastores fazendo esse treinamento. E a dinâmica foi sensacional. Se eu já entendia que a fé não anula a singularidade, ali eu tive certeza. Uma dinâmica dele, ele fez um ciclo de cadeira, botou todo mundo sentado e mandou fechar os olhos, que ele ia tocar estilos musicais diferentes. Tocou louvores congregacionais, tocou música romântica, tocou rap, tocou música eletrônica, tocou heavy metal, tocou de tudo. Ninguém abre o olho, todo mundo de olho fechado. Aí daqui a pouco ele pode abrir o olho. O que você sentiu quando tocou forró? Eu lembrei de cachaça, raparigagem, pecado, adultério. E você, quando ouviu rap? E você? Aí foi perguntando. Aí chegou na vozinha, 70 anos, 75, e disse: o que a senhora sentiu quando tocou heavy metal? Desespero, escuridão, pânico, depressão, angústia, vontade de morrer. Aí ele tomou a palavra e disse: olha como o ser humano é único, não tem outro igual, ele é singular. O desespero que a senhora disse que sentiu, pastor Anderson estava sentado, de olho fechado, igual a senhora. Na hora que a pancadaria começou, ele estava com as mãos para frente, ele jogou os braços para a lateral, em sinal de profundo relaxamento, e jogou a cabeça para trás. Quase dormiu. Já viu aquele meme assim, meu psicólogo? Ouve umas músicas para acalmar, aí no carro. Rods, bloody rods. Sou eu. Eu quero me acalmar. Põe um Slay aí. Deus é maravilhoso. Por quê? Você é singular. Porque de maneira singular, existem pessoas que só você pode salvar. Já pensou nisso? Não ando com aquela pessoa que ela é diferente de mim. Cada um de vocês salvará pessoas específicas. Eu preciso do Eliseu, porque o Eliseu vai me lembrar protocolos de comportamento em ambientes santos. Eu preciso congregar com o meu pastor numa igreja que não é mais a minha, porque lidero a minha própria paróquia, mas eu preciso estar com ele toda terça-feira, ouvindo uma pregação que talvez não faz sentido mais teológico para mim, mas é o esforço de eu crucificar a mim para ouvir o feijão com arroz. Nunca no púlpito dele ele vai falar um negócio que eu estou falando aqui para vocês. Nunca ele vai citar sequer político. Não sai da boca dele. Focado religiosamente apenas na pregação simples. Arroz, feijão, bife, ovo e uma rodela de tomate. Basicão. Você vai ali, e eu choro. Igual fui há uns 4 meses numa conferência da Igreja Bola de Neve, lá na sede, naquele momento que eles perderam o líder deles, e o pastor Silas estava pregando. Eu ouvi a pregação toda chorando. Falei, meu Deus, quanto tempo que eu não comi um pão com ovo. Pão com ovo é gostoso, né? Porque você vai, né? Não, eu quero ouvir uma pregação mais profunda, erudita e tal. Basicona. Isso é unidade. Você crucifica o que você se tornou. Você se submete humildemente ao corpo. Aí sim, você vai crescer verdadeiramente por dentro, cara. Porque você está entendendo o reino. Você está entendendo a casa de Deus. Não, mas eu digo, tu acha que eu concordo com Silas em tudo? Óbvio que não. Cara, depois que acabou a pregação, 2 horas de comunhão, eu e ele, um baita de um respeito dele por mim. Onde que eu vou desonrar? Aí a gente está lá há 20 anos atrás, a tal da Bíblia de 900 reais, do Mike Murdock e tal. Cara, já passou, talvez o pastor já está arrependido, virou a página. E eu fiquei tão triste que eu, com alegria danada, postei a nossa foto. Jantamos junto. Eu, o pastor Silas, postei a foto. Eu fiquei triste, fiquei uma semana triste.
Se você achar no meu Instagram, veja o nível da esculhambação evangélica. Os caras xingando o pastor. Eu até gosto de você, mas andar com ladrão, pá, 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 pá. E qual é a minha tristeza? Minha teologia é diferente da dele, minhas percepções de cosmovisão bíblica totalmente diferente da dele, mas eu completei 44 anos de idade, agora dia 20 de janeiro de 2025. É o tempo que o pastor Silas tem de pastoreio. Eu tenho 44 anos de idade. Ele tem 44 anos de pastoreio. Quem sou eu na fila do pão? Hã? Paulo diz o quê? Considerai-vos os outros superiores a si. Você quer viver unidade? Considere o irmão superior a você. Davi disse, sabe o quê? Eu sou mais profundo que os meus mestres. Mas ele disse isso maltratando os mestres? Não. Ele disse isso submisso. Aí você tem que ter desespero de si mesmo. Eu sou melhor que os meus pastores. Entre em desespero. Aí você tem que lutar pela unidade. Porque você tem tentações para não ser. Você tem capacidade de não ser corpo. De não ser unido. Porque você vê melhor, você sabe mais. Onde eu estava quando o Silas enfrentou Jean Willis, Maria do Rosário? Se a gente acha que as ideologias hoje corrompem a nossa fé, sem ele, nas guerras de cosmovisão bíblica que ele travou no passado. Concorde ou não, é um servo do mesmo corpo que nós, gente, pelo amor de Deus. Onde nós iremos chegar com a nossa arrogância? Porque a nossa arrogância vai tirando de nós a dignidade que a Bíblia diz que Jesus tem. Ele salva todo homem, de toda raça, tribo, nação. Ele não está com charminho, ele senta com qualquer um. Ele não é ecumênico, mas ele é respeitoso. Você acha que o pastor não chegou para o presbitério dele dizendo, olha, sentei com aquele menino lá que chamam de profeta do caos. Rapaz, nos respeitou. Você acha que não? Como eu cheguei feliz para os meus. Putz, pastor Silas, um homão de Deus, cara. Aí a gente vai dividindo, criando as nossas gangues, as nossas seitas e dividindo ainda mais o que já está dividido. Seria acidente tantos evangélicos se divorciando? Porque se não consegue isso na fé, vai conseguir no casamento? Porque depois de 5 segundos de casamento, a gente já tem motivo para divorciar. Sempre falo isso para os casais. Sim ou não? Casou. 5 segundos depois você fala, rapaz, será? Então só permanece casado quem aprendeu a arte da flexibilidade. Quando alguém diz, como eu, tenho 18 anos, alguém diz, tenho 30, tenho 40, a gente não está dizendo que foi perfeito, a gente só está reconhecendo que precisou ser flexível. Porque tem dias que a gente quer pular no pescoço do outro. O Espírito Santo diz, quer ganhar a briga? Quer estar certo ou servir? A Keila já passou fome comigo. A Keila, depois de um culto, 4 vezes andou a pé da igreja para casa porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. A Keila já andou comigo do Riacho Fundo 1, onde eu trabalhava, até o nosso primeiro barraco no P-Norte. 4 horas andando, chorando com os pés doendo. Aí toda vez que eu acho que ela não merece meu amor, o Espírito Santo diz, quer ganhar um debate ou agradecer pelo histórico? Hã? É o que eu sempre falo para os homens, né? Ei, o cara prospera e quer entregar a picanha para piriguete. Nenhuma piriguete é digna da tua picanha se não comeu contigo cachorro quente no meio fio, dividiu com você pão com ovo, varão.
E tu acha que tu vai chegar no céu com esse trato? Prosperou, abandonou a mulher da mocidade para pegar qualquer um aí na rua? Isso é digna da churrascaria, da picanha contigo? Quem rachou o dog quando você era um Zé Ninguém? Deus é bom. Ô irmãos, Isso aí é só para quem ouve de verdade. vá me perdoando. Eu já fui para Deus dizendo: Senhor, que ministério complicado o Senhor me deu para deixar meus irmãos tristes. Eu queria ter o dom igual aos irmãos, queria saber tocar violão, queria ter uma voz bonita para cantar os irmãos chorar. Mas a minha parte, como corpo de Cristo, é essa. Deixar você um pouco triste hoje, para você começar a ficar feliz amanhã, se for praticar os assuntos que eu deixei você triste. Então tem pregador que deixa você feliz no dia do culto e triste durante a semana. Eu deixo você triste no culto e feliz pro resto da vida. Se você ouvir e praticar o que está sendo dito. E no final das contas é tudo reino, tudo corpo com um tom de voz diferente. Mas para quem é rebelde não depende o tom de voz. Podia ser o David Leonardo aqui, ó, falando da mesma coisa, você não queria ouvir. Porque não é questão do tom de voz, se a cara tá tatuada, se é uma vozinha do David em cima do banco falando: amado, querido. Quem é rebelde é rebelde. Quem não quer, não quer. Quem não vai, não vai. Então não fique chateado comigo, não. Só seja um bereano. Pondere. Não saia daqui mentindo com um falso testemunho, porque é mentira, dizendo: olha, ele disse pra gente virar católico. Só homenageou os católicos lá. Falou que crente não vale nada. Falso testemunho, tá? Não fique chateado. Que eu sei, igual o irmão saiu chateado, que tocou, assim, ó. Para encerrar de fato, faça uma poesia linda, magnífica. Uma baita de uma poesia à la Luiz de Camões. Mas se tiver a palavra cerveja, gay, música secular, comunismo, um evangélico mediano não quer saber de nada mais do que está nessa poesia. Essas são as palavras gatilhos para revelar o nível de embrutecimento de um evangélico mediano. Então, quando você toca os gatilhos da religiosidade, entende? Gay, música secular, bebida, Bolsonaro, comunismo, a pessoa tapa os ouvidos, não quer ouvir mais nada. Seja bereano. Paulo vai falando, falou de ressurreição dos mortos aí na hora, os ouvintes não acreditavam naquilo. Opa, calma aí. Em outro momento, os bereanos ouviram o que Paulo tinha a ensinar e disse: volte amanhã porque nós iremos comparar o que você disse com aquilo que está escrito. Só isso, reflita, pondere. Descasca a batata. Esse cara aí com a cara tatuada, não sei não, é muito polêmico esse assunto. Pondere, vá para Deus, ore, leia a Bíblia pelo menos, por favor. Porque até mesmo a fala de um inimigo teu não é 100% errada. Toda crítica, ela não está esvaziada totalmente da verdade. Ela porta um pouco de verdade. Então pondere, reflita, medite. Descasca a batata e faça o purê. Deus te abençoe.